voltamos com a discussão, hoje falando sobre uma proposta do deputado Jonas Donizete para a presença de profissionais de saúde nas escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo. A doutora Tânia comentou algo sobre o posicionamento, a postura de educadores que, ao não saber que as crianças têm algum tipo de problema, acabam não deixando a criança ir ao banheiro, né, prejudicando até ainda mais, ou agravando ainda mais o estado de saúde dessa criança. E a doutora Ione quis falar. Eu quero saber qual é o comentário em cima disso. Então, isso que a doutora Tânia falou realmente acontece muito. Criança que tem diabetes, e se ela tiver descompensada, ela vai querer ir muito mais ao banheiro. A doutora sabe disso. Mas a criança às vezes é proibida de sair da sala de aula. Ou por ignorância do professor, ou porque ele não sabe que a criança tem diabetes, ou porque ele não sabe como lidar com aquela criança que tem diabetes, ou porque não foi comunicado pela escola de que a criança tinha diabetes, ou porque também essa criança está escondendo que tem diabetes. Mas às vezes comunica que tem diabetes, não pode sair da sala de aula. Precisa tomar uma insulina, não pode se aplicar, se for uma criança maior que já se auto-aplica, não pode se aplicar e não pode sair da sala de aula. Precisa se alimentar porque está tendo uma hipoglicemia, na sala de aula às vezes não pode. Então, se tiver um profissional e tem uma ficha, essa criança tem diabetes. Estou falando de diabetes porque Claro, é da nossa associação. Mas qualquer tipo de, né? Uma Mas crise aí, asmática, isso serve uma criança para que tem todas, hemofilia, de repente tem um problema. para todos os outros problemas crônicos. Mas, por exemplo, criança que tem diabetes. Se o professor for dado para ele um treinamento e tem um profissional de saúde, todos os outros professores, profissional da área de educação física, fantástico, profissional da área de ciências, vai poder estar conversando, inclusive, com as outras crianças e até explicando, porque ninguém está livre. Hoje não se sabe, né? Diabetes tipo 1 não é hereditário. É uma doença autoimune. Claro. Qualquer um pode ter e hoje a gente sabe que diabetes já é considerado uma epidemia mundial. Está aumentando dia a dia, não só tipo 1, como tipo 2. Então, nós tivemos há pouco Doença tempo... respiratória. Doença A respiratória. gente mora numa cidade como São Paulo? Todos têm. Então, tem que haver uma tolerância. Às vezes, a criança chega lá, os pais chegam na DJ com a queixa de que a criança foi chamada de indolente, que aquela criança é preguiçosa, que não sei o quê. Então, a DJ entra em contato com a escola, os profissionais lá da área da educação vão para a escola, vão levar todo o trabalho, vão falar com os professores, e aí é que melhora. Mas, em compensação, a gente tem boas coisas também para trazer aqui para vocês. Ótimo! Nós temos, por exemplo, uma diretora de uma escola que, ao preencher a ficha, verificou que tinha 4 crianças com diabetes. Então, ela foi até a associação para se informar, para saber o que ela poderia estar levando para a escola, para os professores, para poder cuidar daquelas crianças na escola. Então, isso é conscientização. Isso é conscientização. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito por toda a sociedade, por todos nós. E nós temos que, por exemplo, eu não tenho diabetes, não tenho ninguém na minha família que tem, mas outro tem. E às vezes ele está bem próximo de você e você não sabe. Por exemplo, a doutora Ione falou uma coisa muito do ato, né, do diretor ou da professora buscar informações. Mas o seu projeto prevê penalização, ou seja, penas, multas. Por quê? O senhor acha que dessa forma cria-se mesmo essa obrigatoriedade, mexer no bolso, né, garante o funcionamento do projeto? Não existe lei sem penalidade, né? A lei ela é cumprida porque existe a penalidade, seja ela pecuniária, financeira ou seja ela criminal. Nesse caso aqui, mesmo que não existisse a pecuniária, seria a parte criminal poderia ser acionada também. Mas eu queria ressaltar um dos pontos da justificativa desse meu projeto de lei. Ele embasa no seguinte: o que acontece hoje? Hoje, a escola ela não quer assumir a responsabilidade. Sim. Nós temos caso, por exemplo, de uma escola que ela começou, aceitou a aluna, depois ela pediu um parecer jurídico, dizendo que ela não tinha responsabilidade de ajudar a criança a tomar o medicamento. Portanto, ela ia se desfazer daquela responsabilidade. Um outro caso de uma criança que quase entrou em coma, isso aconteceu numa escola em Campinas, porque ninguém queria dar uma colherzinha de açúcar para a criança, porque achou que se acontece alguma coisa aí, a culpa é minha. Então, só que esse resguardo da lei, ele não é do jeito que estão fazendo. Existe essa responsabilidade, mas justamente no sentido contrário, para que a pessoa, ao ver alguém precisando de ajuda,
ofereça aquela Preste ajuda. socorro. Não para a pessoa pensar, não vou ajudar, porque pode dar algum problema para mim. Claro. Resumindo, para ficar mais claro, é a mesma coisa para a pessoa que vê um atropelamento, uma pessoa estendida no chão, e fala, eu não vou parar, porque podem pensar que fui eu que atropelei e pode arrumar problema para a minha vida. Normal não é isso. O normal e o que a lei obriga é você parar e prestar o socorro para aquela pessoa. Omissão de socorro é crime. Omissão de socorro, que é um pouco o que está acontecendo. Muitas crianças, às vezes, necessitando desse amparo, dessa ajuda, e ela não recebe, de medo que a pessoa ajude e possa criar alguma implicação para ela. E as escolas, por exemplo, deve ter algum dono de escola assistindo a gente, imaginando quanto que eu vou gastar, né? Que tipo de estrutura que eu tenho que ter na minha escola. Isso não está falando que o senhor tem que montar um hospital na sua escola. Não. Né? De maneira alguma, né, doutora Tânia? Não, É possível ter uma estrutura mínima para atender esse tipo de estudante. Com certeza. Então, só pelo fato de você identificar, por exemplo, no paciente diabético, já que já deve estar o seu pensando, dia a né? dia, Vou ter que comprar exatamente, todos os aparelhos, comprar vou ter que comprar não sei insulina. o Então, quê. quer dizer, nesses pacientes, o que acontece é que a mãe vai trazer a medicação de casa e já vai alertar para qualquer situação de emergência. E o profissional, na verdade, ele é um profissional treinado. Então, assim, você não vai ter estrutura hospitalar, porque não é isso que a gente deseja dentro de uma escola, mas que esse profissional treinado consiga oferecer o atendimento inicial e, eventualmente, algumas medicações básicas. Quer dizer, um antitérmico, né? Alguma medicação para até ir para o hospital, um pouco de oxigênio também seria interessante, uma convulsão ou alguma coisa mais séria que precise de um suporte em termos de oxigênio, mas a infraestrutura seria bastante. Em termos da escola particular, vamos usar aqui de clareza. A escola particular, ela vive hoje uma disputa pelos alunos, né? Sim, Quando você vê esse período de começo de aula, propaganda dizendo que entrou na universidade, para as escolas já de ensino médio, a outra tentando atrair os alunos. Eu acho que isso é o que você falou, seria um diferencial. Olha, a nossa escola, além de ter isso, ainda tem uma segurança para o seu filho, que é um profissional de saúde. Com certeza. Ideia, deputado Jonas Donizete. Olha, vai até facilitar a implantação do projeto. Eu acredito.